Bom, então até a última videoaula nós fizemos todo o processo de login sem fazer acesso ao banco de dados. Nessa videoaula, então, a gente vai ver como é possível fazer a configuração do banco de dados. Nós vamos usar o MySQL ou MariaDB e fazer com que a nossa aplicação se comunique com ele. Então, a princípio, nós vamos criar a base de dados, vamos criar um usuário para fazer acesso a essa base de dados e vamos vincular essa base de dados no ambiente do NetBeans. Depois disso, nós vamos fazer as configurações necessárias para que o projeto possa acessar esse banco de dados no NetBeans. Bom, então eu chamei o painel de controle do Champ, que é quem gerencia a aplicação do banco de dados para mim. Estou startando o MySQL, essa é uma ação obrigatória toda vez que nós inicializarmos a nossa aplicação. Tá? A gente vai ter que lembrar de startar o MySQL. E vou startar o Apache para que eu possa fazer o gerenciamento do MySQL no ambiente web. Feito isso, eu vou clicar em Admin para acessar o ambiente administrativo do MySQL. E aí ele vai então abrir para nós a página do MySQL para que a gente possa fazer o gerenciamento. Bom, então aqui no ambiente, o primeiro passo é nós criarmos um novo banco de dados. Eu vou clicar aqui em New, vou dar o nome para ele de BD Java Café. Opa, BD Java Café. E vou escolher aqui TF8 General CI. Para criar o banco dessa forma. Beleza, o banco foi criado. Agora a gente precisa então criar os usuários para poder acessar esse banco de dados. Tá? Como é que eu faço isso? Por meio de um script em SQL, a gente vai e escreve os comandos para o banco de dados, para a construção, para a criação do usuário. Tá? O primeiro comando, então, a gente vai usar um create user café@localhost, tá? Então aqui eu estou especificando quem vai ser meu usuário, vou pedir para executar e a execução foi realizada com sucesso. Próximo passo vai ser eu garantir os privilégios de acesso para esse usuário para o banco de dados que nós criamos, que é o BD Café. Tá? Então, dou um grant all privileges, mando executar e ele deu grant dos privilégios. E depois eu dou um flush para garantir aqui que esses privilégios vão ser atualizados. Mando executar também. Para garantir e termos certeza que esse usuário foi criado, eu venho na opção MySQL, na opção Users, e aí ele lista para nós os bancos de dados. Está aqui, ó, usuário criado café, acesso ao ambiente localhost. Então esse usuário foi criado com sucesso. Agora eu preciso fazer com que esse objeto, com que esse banco de dados seja acessível dentro do meu ambiente da IDE do NetBeans. Eu já tive alguns problemas com essa questão do flush, então só para garantir que a coisa vai funcionar, eu vou dar um stop no Apache, que eu finalizo então o gerenciador de banco, que não me interessa mais, e eu vou dar também um stop no MySQL para finalizar também essa ação. Posteriormente a isso, parei o MySQL, então agora eu starto novamente para que o banco volte a estar ativo e eu consiga acessá-lo pela minha IDE do NetBeans. Bom, então agora vou minimizar aqui o Champ, deixar ele de lado, que ele já está rodando. Maravilha, meu banco está no ar. Eu vou configurar meu projeto para poder aceitar as configurações do banco de dados. O primeiro passo, então, é mexer no arquivinho .xml e garantir para ele o uso da dependência dos arquivos que vão fazer a configuração do Hibernate e da API de acesso ao banco de dados MySQL. Então, nesse arquivinho .xml, eu vou acrescentar a dependência para poder fazer uso do MySQL, na versão do MySQL que eu estou utilizando aqui. Tá? Então, ficou aqui, ó, MySQL, estou fazendo uso do conector do MySQL para o Java. Vou adicionar a dependência do Hibernate
são duas dependências que se fazem necessárias. Aqui faltou fechar aqui. Ó. São duas dependências que se fazem necessárias. Então, para o Hibernate, eu vou colocar essa primeira dependência, que é o gerenciador de fila do pool de conexões, e a segunda, que é o núcleo do Hibernate com as configurações que são necessárias para que eu possa mapear as minhas classes e fazer com que elas funcionem com o banco de dados. Tá? Feito esse processo, eu vou salvar a aplicação e ele vai fazer o processo de buscar os arquivos no repositório do Maven, tá? E fazendo isso, a gente consegue, então, verificar que foram adicionados os elementos. Por exemplo, aqui, ó, o C3PO está aqui, e o conector do MySQL está aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso configurar o meu ambiente para poder acessar o MySQL. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. É provável que nesse ambiente que eu estou, da máquina que eu estou usando, eu já tenha feito essa configuração. Mas eu vou fazer o processo como se eu não tivesse feito. Então, eu clico com o botão direito aqui, Propriedades, e venho aqui em Path para verificar o local onde o arquivo está salvo fisicamente. Então, eu vou copiar este endereço aqui, tá? Ctrl C, vou dar um close, beleza. Então, eu peguei onde fisicamente esse arquivo está neste computador. Feito isso, eu vou em Services e vou criar uma nova conexão com o MySQL. Percebam que a minha máquina já tem essa conexão, duas conexões criadas, uma com o Oracle e uma com o MySQL. Tudo bem, isso não é o problema. Eu vou mostrar como eu posso fazer se isso não existisse. Então, vem aqui, ó, Database, vou criar aqui botão direito, New Connection, e eu vou escolher qual o tipo de conexão que eu quero utilizar. É o MySQL. No meu caso aqui, ó, eu já tenho o link com o endereço. Mas se eu não tivesse, eu clico em ADD e colaria aqui, ó, o endereço que eu coloquei. Vocês vão ver que na hora que eu der um Open nessa tela, ele vai dizer que esse arquivo já existe. Está dizendo que esse arquivo já foi adicionado, que no caso da minha máquina já está feito. Beleza. Então, eu estabeleci aqui, já busquei o arquivo físico onde ele está salvo. E a partir de agora, então, eu posso tentar fazer a conexão com o banco de dados aqui. Essa telinha aqui vai especificar como é que eu preciso configurar o meu banco de dados. Então, com base no script que eu usei anteriormente, ó, eu dei aqui, ó, create user café. Então, o username, ó, vai ser café. O password vai ser café com Java, que é a senha que eu especifiquei. O nome do banco de dados. O nome de banco de dados é BD Java Café. Coloco aqui, onde está o database aqui. Ó. E por fim, eu preciso mexer na configuração que vem aqui depois da interrogação. Eu preciso ajustá-la para que ela possa fazer a conexão de maneira adequada como eu preciso. Tá? Então, a gente vai ter que mudar essa informação que está depois da interrogação para use time zone e serve time zone UTC. Então, a gente vem aqui, ó, e altera. Vai ficar, o texto é esse aqui, ó. Use time zone true. Tá? É esse texto. Então, a gente vai colocar ele aqui depois da interrogação. Feita essa configuração, a gente vai ter que testar a nossa conexão. Então, vem aqui, ó, Test Connection, e ele vai me dizer se deu certo ou não. Olha lá, não posso estabelecer a conexão. Então, eu preciso verificar o que aconteceu. Ó, então, eu acho que eu já identifiquei o problema. Ao tentar fazer a conexão aqui, ó, ele me gera o erro, tá? Eu copiei essa mensagem de erro aqui, e ele me gerou essa informação aqui, ó. Ele não consegue estabelecer conexão, porque tá mal formada a URL. Ele diz também que o erro está aqui, ó, nesse ponto e vírgula server UTC. Eu já identifiquei o que é. Na verdade, aqui está sendo utilizado um elemento de HTML para representar o e-comercial. E eu preciso só colocar o e-comercial aqui. Ó. Feita essa alteração, teste da conexão com sucesso, finish. Então aqui eu estabeleci a conexão com o banco de dados. Estando então a conexão realizada, percebo que ela está diferente dos outros dois, esses dois estão com um risquinho aberto aqui.
Se eu explodir a conexão, ó, bd java café, e a gente vai ver que não tem nenhum objeto dentro dele, porque nada foi criado. Beleza. O próximo passo agora seria nós mapearmos as nossas classes do modelo como entidade de persistências. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui no nosso modelo e a gente vai pegar a classe de persistência, a classe model, usuário e tipo usuário, e as duas, nós vamos definir as duas como sendo entidades de persistência. Para isso, então, nós vamos usar o Hibernate. Primeira coisa, eu preciso especificar que essas classes vão fazer uso da serialização, por serem objetos que vão ser acessados pelo banco de dados. Então, eu faço a importação do Java IO Serializable, e aí, então, eu especifico @entity Java Persistence. Então, eu criei aí uma entidade de persistência. Depois disso, eu venho @id, @generateDValue. Esse @id identifica quem vai ser a chave primária na tabela, quando ela for mapeada. E aqui a gente vai estar especificando, então, a estratégia de geração dessa chave. Nesse caso aqui, como estou fazendo uso do MySQL, eu estou fazendo uso de uma estratégia para usar o campo de autoincremento. Mapeei as colunas. Com o máximo de informação que eu puder passar para ele. Propriedade do Weibo, para definir se o campo pode ser preenchido ou não, se ele é obrigatório preenchimento. Esse cara aqui vai ser um transiente. Eu estou especificando aqui que ele não vai ser gerenciado pelo banco de dados nesse primeiro momento. Tá? Então, fiz essa implementação. Agora eu preciso... Vamos ver o que ele está argumentando aqui. Ó. Ele está dizendo que eu não tenho uma unidade de persistência. Beleza, não criei ela ainda. Então, aqui fica faltando eu criar o equals e o hashcode dessa classe. Seleciono os dois ID e mando gerar. Beleza, criado. Tipo usuário foi mapeado sem maiores problemas. Próximo passo, nós vamos mapear então a classe usuário. Então, mesma história. Implemente serializable. De Java IO. Tá? Vou definir essa entidade como sendo uma entidade de persistência. Então, a partir daí, o Hibernate vai identificar essa entidade. Vou criar a chave primária com a estratégia de geração usando o campo de autoincremento. Tudo bem. E aí vou especificar algumas propriedades para as colunas abaixo. Aqui eu estou dizendo que o campo e-mail é campo único, então ele não pode ser repetido. Para trabalhar com data e hora, eu preciso trabalhar com temporal e especificar qual a estratégia de persistência desse componente que eu quero. Para data de nascimento, eu só quero usar o tipo date, poderia usar só o tipo time para pegar a sua hora. E timestamp, que aí seria os três tipos data e hora junto. Tá? Então é uma questão da gente definir qual estratégia vai ser usada. A idade é transiente, porque é um campo que vai ser calculado conforme a data de nascimento. E o tipo usuário é um campo de relacionamento numa tabela. Então, aqui vai ter uma anotação many to one e
arroba join column, o nome que eu quero que ele crie o campo da tabela quando ele for criar a chave estrangeira, tá? Feito esse mapeamento, eu venho agora e crio o equals e o hashcode aqui embaixo. Search code, equals hashcode, seleciono o ID e mando gerar. Beleza, fiz o mapeamento das duas classes que serão utilizadas no banco. O próximo passo é resolver essa advertência que ele dá para nós aqui em cima. Ele diz para mim, ó, o projeto não tem nenhuma unidade de persistência. Então a gente vai criar uma. Eu venho aqui em Project, botão direito, New, Other. Vamos procurar aqui Persistence Unit. Seleciono esse cara, dou um Next. Ele vai perguntar qual é o nome que eu quero dar. Eu vou chamar de Café com Java PU. A gente vai usar a biblioteca Eclipse Link mesmo, e aqui eu vou escolher a conexão que nós fizemos agora. Então, eu vou pegar o banco aqui, ó, BD Java Café, que foi o banco que nós criamos nesse momento. E aí, dou um... Entre a estratégia de geração, a gente vai deixar Create mesmo. Vou clicar em Finish, ele vai criar o arquivinho de configuração. Ele abre nesse modo Design, eu particularmente prefiro no modo Source, e aqui dá para a gente ver as configurações. Esse nome aqui é fundamental para o procedimento acontecer da maneira como nós precisamos mais para frente. Tá? Então eu vou copiar esse nome aqui, deixar ele guardadinho no meu bloco de notas, né? Aqui, e a gente vai dar continuidade então na configuração para poder usar essa ferramenta, o Hibernate. Então o próximo passo aqui vai ser nós criarmos no projeto, na opção dar o tempo aqui, eu vou criar um novo pacote, eu vou chamar de novo pacote, eu vou chamar de testes. Aqui a gente vai fazer alguns testes com o método main, tá? E eu vou criar aqui um novo pacote, ó. Só que ao invés de se chamar DAO-temp, vai se chamar só DAO. Tá? Nesse pacote DAO, eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar de JPA útil, que vai ser a classe que vai me permitir fazer uso dos elementos do Hibernate. Tá? Então, eu estou fazendo uso da JPA. Eu vou criar uma entidade Manager Factory, que vai gerenciar a construção dos objetos e vão estabelecer a conexão com o banco de dados. Então, aqui, ó, vai ficar assim, ó. Private Static Final Entity Manager Factory. Pronto. Agora eu vou instanciar o conteúdo desse objeto. MF. Persistence. Olha o nome que eu falei para vocês que eu precisava salvar aqui, ó. É o nome da minha entidade de persistência, da minha unidade de persistência. Por que eu preciso salvar ele? Porque esse cara aqui vai ler esse arquivo da unidade de persistência, que é esse cara aqui. Ele tem a URL de conexão, o nome do usuário, a senha, o driver de conexão e a estratégia de geração do nosso banco de dados. Então, ele lê esse cara aqui e carrega dentro desse objeto. E aí eu vou criar um meio de acessar esse objeto. Porque quando eu for fazer uso do banco de dados, eu preciso fazer uso dele.
Fiz as importações das classes, tá? E aqui, então, eu dou um return. Beleza. Então, essa classe JPA útil vai me retornar um objeto Entity Manager, que é o cara que consegue estabelecer a comunicação com o banco de dados. Bom, para finalizar então agora o teste, o que eu vou fazer? Vou naquele pacotinho que eu criei de testes e vou criar uma nova classe que eu vou chamar de teste persistência. Nessa classe teste persistência, eu vou criar aqui public static void main string array, quer dizer, tem o método main aqui. E nesse método main, eu vou instanciar o objeto do Entity Manager e depois fazer o uso de objetos de usuário e tipo usuário e pedir para que isso aí seja gravado no banco de dados. Primeiro passo, então, eu crio o objeto Entity Manager, tá? Tenho que fazer a importação dele, dos dados aqui, ó, para ele poder funcionar. Fiz a importação, beleza. Próximo passo, vou criar um objeto do tipo usuário, tá? Tipo usuário. Vou importar a classe também, para que ela possa fazer parte do processo. E esse tipo usuário eu vou atribuir a propriedade administrador e o tipo como root. Vou criar um segundo usuário, que vai ser esse cara aqui, ó. Tipo usuário 2. Esse tipo usuário 2 vai ser o gerente comercial e eu vou chamar ele de gerente, tá? Então, foram criados dois tipos de usuário. O próximo passo vai ser criar o usuário do tipo, criar um objeto do tipo usuário. Para facilitar o meu processo de construção, eu vou vir aqui na classe usuário e vou criar um novo construtor de usuários, que vai ser o seguinte. Na verdade, eu vou tirar esse cara aqui, ó. Não vou usar o ID aqui, porque quem vai fazer uso do ID agora é o banco de dados. O banco de dados vai gerar o ID para mim. Então, eu não vou fazer mais uso do banco de dados. Então, eu tenho nome, senha e e-mail. Esse vai ser o meu novo construtor aqui da classe usuário. Feita essa alteração, eu consigo agora instanciar um objeto passando as informações diretamente para ele. Então, está aqui, ó. Importa a classe usuário. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho da fonte. Está aqui, ó. Usuário 1. Vou dar um Enter aqui, ó, só para poder caber os dados visivelmente aqui na tela. Então, esse é o primeiro usuário. E esse usuário aqui, que é o Anderson, eu vou setar ele como sendo do tipo user, que é o root, o administrador geral. Beleza. Vou criar mais dois usuários aqui, ó. Vou criar um segundo usuário. Mesma história, vou dar, bom, aqui acho que coube. E vou criar um terceiro usuário. E tanto o usuário 2 quanto o usuário 3, eu vou setar eles, né, aqui, ó, fica assim, ó. Aqui vai ser o usuário 2 e aqui vai ser o usuário 3. Nos dois casos, eu vou setar ele como tipo usuário 2. Beleza. Então, eu construí os objetos aqui e agora eu vou fazer o uso do processo de persistência. Então, como é que vai fazer isso aqui, ó? Abro a transação. Peço para inicializar uma transação com o banco de dados. TP-user 2. Então, aqui eu estou pedindo para persistir o tipo de usuário 2, e depois vou pedir para persistir os três usuários que eu criei. Tá? Então, criei os dois tipos de usuários e faço persistência dos três usuários criados. Veja só que eu não tenho comando, instrução de SQL, nada aqui, tá? Feito todo esse processo, então eu vou pedir para ele dar um commit
que é confirmar a ação e fecha a transação. Beleza. Bom, o que esse processo vai fazer? Vamos olhar aqui no banco de dados. Se nós viermos aqui em Services, a gente vai ver que o meu banco de dados não tem nada. Vou dar um refresh aqui, ó. Ele não tem nada dentro, tá? Então, quando eu executar essa ação, ele vai criar o banco de dados, vai criar as tabelas dentro do banco de dados e vai persistir essas informações. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Estou pedindo para executar, ele demora um pouquinho, mas ele vai fazer o processo aqui para nós. Ele tem que aparecer aqui, ele deu um erro. Analisando aqui o erro, ele deu o problema no meu construtor. Isso aconteceu aqui, ó. Se a gente olhar aqui embaixo, ele está me dizendo que tem um problema no construtor, ó. Porque ele está considerando aquele construtor que não existia, que existia antes, que tem o int, string, string, string. E eu fiz a correção lá, né? Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou vir aqui no projeto e vou dar um limpar e construir aqui, ó. Clean. E depois um build para apagar as classes antigas e construir elas de novo. Aí elas vão ser construídas no modelo correto. Aqui essa classe usuário dela está apontando um erro, porque provavelmente a construção aqui passa o ID, tá? Não tem problema. Deixa eu já corrigir aqui também, que daí a gente resolve essa questão aqui, ó. Vou tirar esse 1 daqui. E aí a gente já resolve esse problema que aconteceu aqui, tá? Agora eu venho aqui no projeto e vou pedir para ele fazer o build. Ele vai reconstruir as classes. Agora, supostamente, corrigindo também esses construtores. E quando eu tentar executar o projeto, a ideia é que ele funcione. Então, vamos fazer o teste de persistência aqui. Executar novamente. E vamos ver o que acontece. Ao finalizar o processo de construção, o processo aqui deu um build success. Significa que ele executou esses meus métodos. Bom, será que isso aqui resolveu? Se a gente olhar aqui em Services agora, vou dar um refresh na tabela. Veja só, ele criou a tabela tipo usuário e usuário, que não existia antes. Se eu der um view na tabela usuários, a gente vai conseguir ver que tem os dados aqui preenchidos com os tipos de usuários que foram criados também, tá? Então, a partir de agora, eu tenho uma base de dados alimentada e eu posso fazer com que a minha aplicação leia os dados dessa base de dados. Então, a gente vai fazer esse processo na próxima videoaula.